Oi, pessoal, bom dia. 8 horas da manhã, mercado aberto no ar. Tomem seu fôlego, porque o dia de ontem foi intenso. Eu acho que talvez um dos mais intensos desse ano em Brasília. No final da tarde, acompanhamos estas imagens. Um deputado, Glauber Braga, do PSOL, do Rio de Janeiro, sendo removido à força por agentes da Polícia Legislativa da mesa diretora da Câmara que ele ocupava indevidamente em protesto contra o anúncio de Hugo Mota, presidente da Câmara, de que iria pautar a cassação do seu mandato. Ele foi pego de surpresa, foi colocado no mesmo bolo de outros bolsonaristas, deputados fugitivos, como Alexandre Ramagem, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli, que, aliás, já está presa na Itália, e foi tirado desse jeito, Os deputados protegendo, o Alencar Santana é esse que está do PT, com a mão em volta ao pescoço dele, fazendo uma espécie de escudo de proteção, e os agentes da Polícia Legislativa muito truculentos. Neste mesmo momento, o sinal da TV Câmara foi cortado e os jornalistas foram expulsos do plenário da Câmara dos Deputados. Foram expulsos, não puderam mais entrar e, mais do que isso, foram agredidos. Repórteres, inclusive a nossa, do UOL, Carolina Nogueira, que é excelente repórter, sempre traz furo, informação, apuração, foi agredida por esses policiais legislativos. Uma cena completamente diferente, diversa, do que foi assistida em agosto, dia 5 de agosto, é isso, Gustavo, meu produtor? 5 e 6 de agosto, quando parlamentares bolsonaristas tomaram a mesa da Câmara não por 1 hora, como o Glauber Braga, mas por 2 dias, e impediram Hugo Mota de acessar a mesa diretora. Olha o Marcel Van Hatten, aqui do Novo, sentado, esse loiro no meio, sentado na cadeira de Hugo Mota, sem sinal de qualquer violência, sem sinal da Polícia Legislativa, o Zé Trovão colocando a perna. Isso virou, acho que, parte da anedota da política brasileira, colocando a perna para impedir a passagem de Hugo Mota, para impedir o acesso à mesa diretora, e nenhuma violência foi usada. Isso ainda vai dar muito pano para a manga, inclusive questionando o deputado e presidente da Câmara, Hugo Mota, porque é um sinal inconteste de autoritarismo contra um parlamentar eleito que detém mandato popular, contra a imprensa livre, que tem que ter toda a liberdade, a autonomia para fazer a cobertura dos fatos políticos, aliás, de qualquer fato que se passe no Brasil. E depois disso, na calada da noite, quando achavam que havia um ambiente hostil e que seria impossível avançar e votar efetivamente o PL da dosimetria, que foi anunciado, pautado na hora do almoço, eles fizeram isso, num acordo entre PL e Centrão, votaram e aprovaram por 291 votos contra 148 PL da dosimetria, ou de redução de penas, que vai beneficiar os condenados de 8 de janeiro e também o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, nas contas do relator Paulinho da Força, pode pegar 2 anos e 4 meses de regime fechado. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses, essa pena pode ser reduzida para 2 anos e 4 meses, atendidos ali todos os critérios de benefícios em regime fechado. O aval veio direto de Bolsonaro, que já está cumprindo pena por tentativa de golpe de Estado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O filho dele, Flávio Bolsonaro, que agora é pré-candidato à presidência da República, visitou o pai pela manhã e recebeu esse aval, essa missão do pai rapidamente nesse acordo costurado, que, aliás, já estava sendo debatido há semanas, no preço do Centrão, não é o preço do PL. O PL queria anistia ampla, geral e restrita. Teve que concordar com o preço, com muito desconto do Centrão, que disse: a gente não pauta anistia, a gente pauta a redução de pena com o acordo, o compromisso de que o PL não vai apresentar nenhuma emenda, nenhum destaque ao texto. E assim foi feito. Quase 4 horas da manhã encerrou-se a votação, encerraram-se os destaques. E o placar, só para vocês terem uma ideia, com amplo apoio do Centrão, 25 votos sim do MDB, do Centrão e do centro político, tá? PP deu 39 votos sim a favor da redução de penas, PSD de dado do Gilberto Kassab deu 34 votos sim, PSDB deu 10, Republicanos 32 e União Brasil 47 votos sim. É isso no nosso capítulo político. No capítulo da economia, hoje é super quarta-feira, tem decisão do Copom, deve ser mantida a taxa de juros em 15% ao ano, tem decisão do FED, antes sai às 3 da tarde, depois tem uma coletiva, uma entrevista tradicional do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, expectativa de redução da taxa de juros à terceira seguida, mas com dissidência, com divergência entre os Fed Boys, os membros do Banco Central americano. Vamos dar uma olhada nas bolsas, está todo mundo, obviamente, na expectativa, fica aquela coisa assim meio de lado. Bom, primeiro começando pelo Ibovespa ontem, que ainda está precificando a candidatura a Flávio. Caiu
mais de 4% na sexta, recuperou um pouquinho. Segunda e terça, ontem voltou a cair, né, meio de lado, 0,13 de baixo, 157 mil pontos, longe da máxima de 165 mil pontos intraday. E o dólar subiu um pouquinho, 0,26 para os R$ 5,43. Vamos dar uma olhada na Ásia, negócios já fechados por lá. Tóquio caiu levemente, 0,12, Hong Kong subiu 0,42, China escorregou 0,23. Passando pela Europa agora, todo mundo na expectativa pelo Fed, Paris cai 0,40, Londres sobe 0,09, Frankfurt e Madrid leves quedas. E por último, os Estados Unidos ontem, as bolsas americanas, também SP 500 e Dow Jones, uma pequena queda, e a Nasdaq, a bolsa de tecnologia, com as Magnificent Seven, subiu aí 0,3%. Sem mais delongas, vamos chamar para o nosso papo aqui Tatiana Chicarino, que é cientista política, professora da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Tatiana, muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação no Mercado Aberto. Vamos tentar entender esse fuzuê, essa confusão. O saldo, o rescaldo disso tudo. Se a gente seguir a sequência dos fatos, Tatiana, desde sexta-feira, anúncio da candidatura Flávio, domingo ele diz que a candidatura dele tem um preço e deixa claro que é anistia. Segunda noite tem jantar com os caciques do Centrão, pede apoio, eles não dão apoio. E terça-feira, Hugo Mota pauta a dosimetria, a redução de penas, impõe um preço, paga uma parte da fatura para o bolsonarismo, mas já com um desconto imposto pelo próprio Centrão. Qual a sua leitura desses últimos fatos? Bom dia, Amanda. Bom dia quem nos está assistindo. A gente tem não uma semana, né, Amanda? A gente tem um semestre, meses e um ano, exatamente. Ou alguns anos de bastante intensidade aí na política. Pensando diretamente sobre essa linha do tempo que você bem nos apresentou agora, fica claro para a gente que foi uma troca de favores, né? Então, essa candidatura do Flávio Bolsonaro enquanto um balão de ensaios, ou seja, diz que e aí vai para o espaço público e vê como que as lideranças se posicionam e já imediatamente diz, não, veja bem, eu posso retirar minha candidatura, mas terá um preço, e esse preço não mais o PL da anistia, mas da dosimetria, porque foi esse o acordo firmado. Bom, mas eu acho que é importante a gente dizer, Amanda, para quem está nos assistindo, que há uma confusão, muitas vezes, em termos, em terminologias na política, e isso faz com que as pessoas também não compreendam quais são essas ações, por que determinados partidos agem de uma maneira ou de outra, votam de uma maneira ou de outra, né? Então, o que a gente está vendo é uma Câmara de Deputados que está protegendo os golpistas, não há a menor dúvida disso, né? Então, e protegendo, né, que golpistas que estão ligados ao campo da extrema-direita e ao bolsonarismo. E aí é importante a gente dizer, e eu vou fazer uma provocação aqui, Amanda, se você me permite. Quando a gente fala de Centrão, é algo muito amorfo. O que é o Centrão, né? Então, o que é esse termo que a gente ouve falar o tempo todo na imprensa, nas conversas, etc. Ele tem uma história, né? Então, ali na Constituinte, não vamos nem entrar nisso, não temos tempo. Mas o que a gente está falando hoje são de partidos de direita. Então, você mesma disse, né? A votação do PL. Então, não dá para a gente falar que o PL, enquanto partido presidido por Valdemar Costa Neto, é Centrão. Ou o PP, que é presidido por Ciro Nogueira, é o Centrão, ou União Brasil, presidido por Antônio Rueda, e mesmo republicanos, né? Então, a gente está falando de partidos de direita no Congresso hoje, que, se não são, na sua íntegra, bolsonaristas, possuem dentro desses partidos lideranças importantes do campo bolsonarista, do campo da extrema-direita. Então, é isso, né? O que é o Centrão? O Centrão é uma ficção, na verdade, né? Então, a gente vai misturando direita, os partidos, o Centrão. Então, a gente está falando disso. O Congresso hoje, a Câmara dos Deputados em específico, é uma Câmara que é marcadamente de partidos de direita. Então, há um conflito, né? Ou uma disputa, nem é conflito exatamente, uma disputa aí, política muito intensa, porque nós temos um presidente da República que é de um partido de, alguns vão dizer de esquerda, de centro-esquerda, mas não é de direita, e um Congresso que é majoritariamente, ou uma Câmara dos Deputados majoritariamente de direita. Então, há, né, um poder contra-majoritário nesse sentido, né, uma disputa, em torno de pautas que são muito caras a determinado campo, neste
quando a gente fala da PL da dosimetria, do campo da direita, e outras pautas que são mais caras ao campo da centro-esquerda, da esquerda. Tatiana, então, acho que é isso um pouco. É interessante nessa leitura que você faz do Centrão, porque apesar de Centrão e PL terem andado juntos ontem, tem uma tensão colocada nesse grupo, porque o PL lançou um candidato, Flávio Bolsonaro. Eu até estava conversando com uma fonte antes agora de começar o programa, e ele me disse o seguinte, ele foi muito taxativo, categórico, ele falou, essa candidatura é para valer. É para valer. Ontem você teve reuniões de bancada e também reuniões de bancada, né, deputados e senadores, e também reuniões de diretórios estaduais com o presidente Valdemar Costa Neto, e estava um clima inflamado, animado, de, a partir dessa candidatura, construir grandes bancadas e um sentimento de que não vão retroagir, mesmo se não contarem com o apoio do Centrão, e acham que o Centrão vai ser obrigado a aderir, porque nas disputas estaduais, para que o Centrão possa eleger seus deputados, vai precisar associar ao nome do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um forte eleitor também de bancadas, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, a expectativa é essa. E o Centrão continua apostando suas fichas no Tarcísio e tem Ratinho Júnior, governador do Paraná, como plano B. Como vai ficar essa tensão? Que capítulos você vislumbra dessa novela se realmente essa candidatura do Flávio não for um balão de ensaio, como a gente achava no fim de semana? Claro que tudo pode acontecer, mas eles vão fazer agora, vão agir para tracionar o filho do ex-presidente. Bom, eu acho que tem duas coisas aqui, né, Amanda? O nosso tempo é curto, mas, de novo, né, o que é o Centrão? Então, a gente precisa nomear o Centrão. O Centrão é o quê? É o PSD? O que é o Centrão? É o Avante? Porque o PL não é o Centrão. O PL é um partido de direita, né? O PP é um partido de direita, então isso precisa ficar evidente. E, claro, numa democracia, existirem partidos de esquerda e de direita não é apenas o normal, mas é o que nós esperamos, né? Porque a gente está falando de uma disputa em torno de projetos políticos. Então, nós precisamos nomear quem que a gente está chamando de Centrão. A gente está chamando de Centrão ao mesmo tempo que a gente chama PL de Centrão, a gente chama o PL de direita, e não é isso, são coisas diferentes. Então, eu insisto nisso, enquanto cientista política, isso é muito importante para que as pessoas consigam identificar isso. O Centrão é uma coisa amorfa, quando a gente diz o Centrão. Então, o que é o Centrão? Nós precisamos nomear. Hoje a gente tem uma diminuição, claro, nós temos muitos partidos no Brasil, mas a gente tem uma diminuição de partidos, nós precisamos dizer quem são. Quem são essas? O que é esse Centrão e caracterizar? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é o bolsonarismo. O bolsonarismo é um movimento familiar, político, claro, mas familiar. Então, a gente está falando bolsonarismo, veja só, é um sobrenome. Então, esta família, esse clã, vai tentar tudo possível para que se manter enquanto um ator político relevante, a família, né? Então, não apenas o seu pai, não apenas o Flávio, a família se manter relevante. Mas isso, claro, que também a gente está falando de política, também está permeado por disputas. Então, a gente vai vendo isso acontecendo, né? Ao mesmo tempo que o Tarcísio diz, é possível que a gente tenha outros candidatos da direita, então, da direita, veja só, não Centrão, da direita, eu continuarei apoiando a família, sou leal ao Jair Bolsonaro. Quer dizer, né, é esse jogo. E isso é a negociação política. Ele não abre mão do Bolsonaro, do bolsonarismo, porque isso ainda traz legitimidade para ele, ainda, né, é possível ser um lugar onde ele arrebanhe votos, mas ele vai dialogando já com a direita. Olha, veja, é possível? Claro, porque é isso, né? Enquanto, de um lado, a gente tem né, muito possível que seja candidato novamente à reeleição Lula, porque ele é o incumbente, então isso já está meio dado, é o outro campo que está, né, fazendo essa disputa. Isso é esperado, né, porque eles são a oposição hoje. No entanto, nós temos isso, né, o campo da direita, que pode se tornar um campo da direita mais democrático, na medida em que se afasta da extrema-direita, do golpismo, ou um campo da direita que ainda vai permanecer agarrado a essa extrema-direita. O que nós vimos ontem é uma sinalização de que,
né, esse golpismo ainda está impregnado, né, nessa política feita por esses partidos de direita.